Creio que você já vivenciou algumas situações de discussões entre casais, ou até mesmo viveu isso na sua própria pele. Vamos falar um pouquinho sobre essas dificuldades e o que não fazer diante dessas situações. Vamos juntos na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar seguimento aí à meditação do livro de Tobias. Hoje vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo 9 ao 14. E é interessante percebermos, aquilo que o texto vai nos conduzindo e também os relacionamentos, um texto muito usado justamente para falar dessa experiência do encontro, a experiência justamente entre casais. Aqui entra um trechinho especial em tudo isso. Bom, vamos pegar lá. Diz assim: Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado o morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou uma mancha branca. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédio me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou os trabalhos femininos tecendo ló. Entregava o produto aos patrões e estes pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou aos patrões. Eles pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em casa, o cabrito começou a balar. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve aos seus donos, pois não temos direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Aonde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem o que elas são. Forte esse diálogo. Ou seja, ele ficou doente, ou seja, ficou cego, então ficou sobrevivendo aí por ajuda justamente de uma pessoa durante 2 anos. A sua mulher começou a se dedicar ao trabalho, já que ele não podia mais fazer os trabalhos. Assim, o recurso começa a entrar por o esforço desta mulher. Então imagina todo o esforço, toda a dedicação, todo o trabalho, para que pudesse agora ela, naquela época tão claro que isso deveria ser feito pelo homem, dedicando a trazer aqueles recursos para casa. Ela faz um trabalho, os patrões gostam do trabalho e querem dar uma recompensa maior, dão um cabrito. E imagine ela chegando com toda aquela alegria, com aquele cabrito em casa, com uma recompensa. Ou seja, é quando nós podemos assim dizer que recebemos ali um reconhecimento do nosso trabalho, a primeira coisa que a gente quer fazer é partilhar com aqueles que nós amamos, com aqueles que justamente estão ao nosso lado. Eu imagino que ela deve ter chegado super alegre, querendo partilhar aquela recompensa, aquela gratidão feita pelos patrões, pelo serviço prestado. E o que ela recebe que é isso, Vamos dizer, ele diz: não teria sido roubado? De onde vem este cabrito? Ele começa a questionar. Meus caros, até aí você pode fazer. Quando você vê que tem alguma coisa errada, você deve questionar. Você pode perguntar, deve fazer isso. Então vamos dizer assim, que até aqui não tem nada de errado. O que acontece em seguida é o problema. É que ele mesmo responde. Ele não espera ela responder, ele responde. Quantas vezes você, mulher, você, homem, faz perguntas, ok, perguntar é bom e é importante que tenha pergunta para a gente se esclarecer, mas quantas vezes você mesmo responde?
Não deixa nenhum outro responder, porque você já tem a resposta. Você já tem aquilo que está claro para você. Ou seja, só é uma questão de retórica. É uma questão só de dizer, porque eu já tenho a resposta. Era isso que acontecia naquele momento. Bom, e ele responde: devolve aos seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ou seja, você roubou dos seus patrões. Devolve agora. Como seria bonito se Tobit tivesse esperado a resposta da sua esposa, provavelmente entusiasmada, dizendo: olha, recebi isso dos patrões como gratidão. Eles gostaram tanto do trabalho, daquilo que eu tinha feito, que não só me pagaram, mas me ofereceram um extra. E eu estou trazendo aqui o fruto do meu trabalho. Teria sido bonito. Mas isso não aconteceu, porque ele já respondeu a pergunta antes. Então, só aqui precisamos pensar: como fazemos as perguntas, com que tom usamos, e se nós já estamos com as respostas. Às vezes até dizemos, outras vezes nós temos a resposta na cabeça, esperamos o outro responder e só vamos martelar contra ele, para que ele justamente seja desmascarado na sua mentira. E aí, continua a palavra: mas não acreditei nela, porque ela disse: é um presente que me foi dado além do salário. Ela respondeu, e ele disse: eu não acreditei nela. Aqui entra uma chave, aonde a divisão está implantada, aonde a palavra do outro não tem mais credibilidade. Isso aqui, meus caros, é uma dor terrível. Imagine uma dor de alguém trabalhando há tantos anos para o sustento da sua casa, pelo menos há alguns anos, se dedicando a isso, para o cuidado da casa, fazendo um além justamente para que pudesse ali governar diante daquela fatalidade da cegueira do seu esposo, e a recompensa é que o teu esposo não acredita em você. Muito cuidado para quando nós perdemos a confiança com quem está ao nosso lado. Significa que as respostas que nós já estamos dando, a falta de confiança, é tudo que o inimigo precisa para estabelecer a divisão. Então ela replicou: onde estão as suas esmolas? Ou seja, você fez o bem? Aonde está o bem que você fez? O que aconteceu com ele? Ela aqui responde ele no mesmo nível. Ou seja, ela faz uma pergunta que para ela já tem uma resposta. Ela responde no mesmo nível. E aí o que acontece? Ela responde: vê-se bem em ti o que elas são. Ou seja, deu esmola para todo mundo, vê aí a consequência. Fez todas as coisas por este Deus, olha aí a consequência, está cego. Essa é a resposta de Deus para aquilo que são as tuas ofertas. Vê o que aconteceu. Percebe aqui? Divisão entre o casal acontecendo, e agora um questionamento que vai em direção a Deus. Sutilmente o demônio começa a se instalar. Nós vamos ver que ao longo do caminho Deus vai intervendo até que chegue Rafael, o próprio anjo do Senhor, que irá curar Tobit. Percebam a graça, mas eu quero que você possa identificar isso, porque isso pode acontecer numa relação entre marido e mulher, numa relação entre pai e filho, né? Pode acontecer entre uma relação entre amigos. Perceba essas ações e cuidado com as perguntas com respostas já prontas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.